Fala pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa penúltima aula do curso da Emenda 103. Nesta aula vamos fechar a parte de reforma constitucional previdenciária, já que na última aula eu reservei um ponto extra muito importante para esse profissional no regime geral, que são as mudanças agora que vigoram desde 12 de novembro de 2019, no regime geral, fruto da MP 905, um ponto adicional para deixá-los totalmente atualizados. E nesta penúltima aula eu queria bater com vocês o artigo mais controvertido, sem sombra de dúvidas, da Emenda Constitucional 103, que já vem gerando uma grande divisão doutrinária, as pessoas que se arriscaram, assim como eu, a escrever livros de direito previdenciário especializados principalmente na reforma, que é o artigo 26. O artigo 26 é uma regra transitória para ditar o sistema de cálculos de benefícios previdenciários inaugurados pela Emenda 103 até que haja uma lei de regulação. E o grande problema do artigo 26 se refere ao regime geral. A questão da relação do artigo 26 com as regras de cálculo de renda de benefícios na Lei 8213, principalmente o artigo 29, que naquela lei prevê o cálculo do salário de benefício pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. E de acordo com a Lei 9876/99, a partir do Plano Real, como foi consignado no artigo 26. O artigo 29 da Lei 8213 prevê a média dos 80% maiores salário de contribuição. Ao passo que o artigo 26 da Emenda 103 prevê a média de todos os salários de contribuição a partir do Plano Real. Vamos chamá-lo aqui, caput do artigo 26, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados com base para as contribuições a regime próprio e ao regime geral, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares, de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde o Plano Real, que é julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Vejam, aqui basicamente nós temos duas linhas doutrinárias. A primeira linha doutrinária é a que restringe este artigo 26 aos benefícios criados pela Emenda 103. Então, digamos que é a primeira corrente, que é a minha, que tem uma interpretação restritiva do artigo 26 da Emenda 103. E por que eu tenho uma interpretação restritiva do artigo 26? Porque na minha interpretação, esse artigo, ele é específico para regular regras de benefícios previdenciários da Emenda 103. O artigo 26 não é uma regra geral para todos os benefícios do regime geral. Tanto que ele começa até que uma lei discipline o cálculo de benefícios no regime geral. Qual é o enquadramento do artigo 26? É uma regra transitória até que haja uma lei regulamentando a fórmula de cálculo dos benefícios da Emenda 103, tanto benefícios para antigos segurados quanto para novos segurados, salvo situações excepcionais como outras fórmulas de cálculo que são muito pontuais que nós já estudamos. Daí que eu vou dar um exemplo. Benefício do auxílio doença, que em breve vai mudar de nome para auxílio incapacidade, ou como que é o governo, auxílio temporário por incapacidade. Em algum momento, meu amigo, minha amiga, a Emenda 103 tratou de requisito do auxílio doença? Não, o auxílio doença, se você botar num Ctrl F a procura, sequer vai estar citado na Emenda 103. Apenas o inciso 1 do artigo 201 da Constituição está lá, incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, só tem isso, não tem requisito, não tem renda de auxílio-doença na Emenda Constitucional de número 103. Dessa forma, a meu ver, a renda do auxílio-doença continuará, e deve ser assim, eu espero,
calculada de acordo com o artigo 29 da Lei 8213, pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Porque esse artigo 26 só se aplica para as regras da emenda 103 enquanto não sai uma regulamentação. Uma segunda linha doutrinária, que a gente pode dizer que é ampliativa, e aqui eu cito, que é meu amigo, a gente debateu muito, e é um dos poucos pontos de divergência que a gente tem da emenda 103, o professor Ivan Kertzmann. Ele entende que agora é 100% para tudo, inclusive para benefício não previsto na emenda 103. A meu ver, essa interpretação, com todo respeito, é equivocada, inclusive é desfavorável ao segurado. Você está ampliando para prejudicar o segurado sem base normativa, na minha visão. A gente debateu muito a respeito disso, é o principal ponto de divergência que a gente tem. Então, para ele, acabou os 80%. Para ele, o artigo 29 da Lei 8213, agora é tudo 100% de salários de contribuição. Aí você vai dizer, professor, o que a Previdência vai dizer? Eu estou gravando aqui, fechando o curso, dia 9 de dezembro de 2019. Eu não sei o que a Previdência vai dizer. Os pedidos administrativos estão suspensos para o sistema readaptar. Não saiu normatização, ainda não saiu uma normatização a respeito do tema. Eu não posso passar para você hoje o que o INSS vai aplicar para o auxílio-doença. Se 80% ou 100%. Porque simplesmente eu não sei ainda. Eu espero que aplique os 80% para evitar essa discussão que, por certo, vai gerar milhares e milhares de ações judiciais. Uma coisa é certa. O parágrafo 2º, que prevê aquela progressão dos 60%, olha ele aqui. O valor do benefício de aposentadoria, aqui está expresso, corresponderá a 60% da média, com acréscimo de 2 anos para cada ano de contribuição que exceder 20 anos nos seguintes casos. E aí é feita a remissão para várias regras e nós estudamos todas elas, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Sendo que vai ser 100% na regra de transição com proventos integrais do artigo 20, parágrafo 2º, 2, e aposentadoria por incapacidade permanente decorrente do acidente de trabalho. Uma coisa é certa, essa progressão a partir dos 60%, que para os homens é a partir de 20 anos e para a mulher a partir dos 15, porque para as mulheres tem uma regra diferenciada logo à frente, nesse caso é só para aposentadorias. Então o auxílio-doença ele continua sendo 91% do respectivo salário de benefício, isso é fato. Agora, a meu ver, quando você pega todas essas remissões, não tem nenhuma aposentadoria rural. Quando você pega a emenda, a única citação à aposentadoria rural que tem é o 201, parágrafo 7º, inciso 2. E as citações aqui, nenhuma delas você não vai enxergar o 201, parágrafo 7º, inciso 2. Porque o Congresso não quis mexer no rural. E aí, o que acontece? Eu não estou colocando nem o segurado especial, que a aposentadoria, aquela contribuição gera só aposentadoria mínima. Mas eu estou colocando o empregado rural, que ganha acima do salário mínimo e recolhe acima do salário mínimo. O trabalhador avulso rural, que ganha acima do salário mínimo e recolhe acima disso. O contribuinte individual rural. Para essa galera de rural, essa progressão de 60% não tem aplicação. Para eles vai continuar a Lei 8213. Ou seja, o rural hoje, aqueles que são rurais e ganham acima do salário mínimo, eles têm regras mais favoráveis. O governo vai entender assim, porque aqui não tem jeito, está amarrado. O Congresso não quis mexer com o rural. Então você pega, vamos supor, um empregado urbano. Você vai empregar o empregado urbano e fazer aquele regramento que nós estudamos, vamos supor, numa aposentadoria por idade, tempo de contribuição, parte 60%, o homem só chega em 100% com 40 anos, a mulher só chega em 100% com 35 anos. Mas como essas emissões dos 60% para frente não tem aposentadoria rural, o empregado rural não vai aplicar não. O empregado rural, vamos ter que aplicar a Lei 8213 com as regras anteriores. Porque essas fórmulas de cálculo de aposentadorias da emenda 103, nenhuma delas faz remissão à aposentadoria rural. E aí, esse que é o ponto que é esdrúxulo. Porque a aposentadoria por idade e tempo de contribuição foi criada na emenda 103 para o trabalhador urbano, porque o rural só tem citação da idade, homem 60, mulher 55. E qual vai ser o tempo de contribuição mínimo por rural? Não tem nada, vai ter que sair uma lei, é uma grande lacuna, porque a Lei 8213 só tem as regras da antiga aposentadoria por idade e da antiga aposentadoria
por tempo de contribuição, e aí ficou uma lacuna. Eu não sei como é que vai conceder aposentadoria para rural, no caso das aposentadorias acima do salário mínimo, porque não tem regra de regulação, só tem as regras da antiga Lei 8213, e a Lei 8213, ou então você vai aplicar as regras da antiga Lei 8213, aposentadoria por idade, rural, 15 anos de carência, partindo de 70% e acrescendo 1% por ano, nos termos do artigo 50 da Lei 8213. E por que ficou esse buraco para os rurais acima de salário mínimo? Porque o Congresso não topou mexer no rural. E aí vai ter que ver como é que vai adaptar a Lei 8213. Não tenho nem como passar para vocês isso hoje, porque não tem decreto 3048 atualizado, não tem posição do INSS. É por isso que esse curso é apenas refletindo as nossas primeiras impressões da emenda 103. Diversos problemas surgirão, principalmente ao longo desse ano de 2020. Mas o problema maior na renda de cálculo é a questão do divisor mínimo de 60%. Para aqueles segurados que têm contribuições antes do Plano Real, antes de julho de 94, a Lei 9876 de 1999 criou um divisor mínimo no cálculo do salário de benefício. Muita gente não sabe nem o que é isso. Partindo da premissa que eu sei que alguns sabem, mas eu vou partir da premissa que ninguém sabe o que é isso. Eu vou explicar o beabá do divisor mínimo e vou explicar qual o problema dele hoje. Estamos dentro da Lei 9876 de 99, a lei que criou o salário de benefício pelos 80% e criou o fator previdenciário. Artigo 3º, caput. Para o segurado filiado à Previdência Social, até o dia anterior à data da publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a no mínimo 80% de todo o período contributivo desde o Plano Real, que é julho de 94. No caso das aposentadorias letra B, C e D do inciso 1, que é a aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o parágrafo 1º não pode ser inferior a 60% do período decorrido desde o Plano Real até a data da contribuição, limitada a 100% de todo o período contributivo. Vamos exemplificar. Para os segurados filiados antes de 99, o divisor considerado no cálculo da média dos 80% maior salário de contribuição não pode ser inferior a 60% do período contributivo, desde o Plano Real, chamado PBC, limitado a 100% de todo o período contributivo. O que acontece? Imagine que o segurado tem todas as contribuições antes do Plano Real e depois do Plano Real pagou só uma contribuição, vamos supor, pagou uma contribuição no teto no ano de 2000. E aí essa uma contribuição, vamos supor, atualizada hoje, R$ 5.839, ele pegaria até uma aposentadoria no teto com uma contribuição só. Por isso que o divisor foi criado. E aí quem tem salário de contribuição antes de julho de 94, na hora de somar as 80% maiores e fazer a divisão, quando a gente faz a divisão, o de cima é de dividendo, o de baixo é divisor, porque quem é do direito normalmente se embola com matemática. E esse divisor mínimo, ele deve corresponder a pelo menos 60% do período básico de cálculo. Para ficar claro, vamos fazer uma conta concreta. Suponha-se que um segurado tenha requerido uma aposentadoria por idade em julho de 2004. Nesse caso, entre julho de 94 e julho de 2004, o período básico de cálculo são 10 anos, né? De julho de 94 a julho de 2004. 10 anos são 120 contribuições mensais. Logo, o divisor equivaleria a pelo menos 60% de 120, que dá 72. Então, o cidadão tem o período básico de cálculo e pediu o benefício em julho de 2004. De julho de 94 a julho de 2004 são 10 anos, 120 contribuições. Quanto é que dá 60% de 120? Dá 72 contribuições. Destarte, mesmo que o segurado não tenha 72 contribuições, como é que ele não pode ter, professor? Ele pode ter o grosso antes do Plano Real. O divisor da média aritmética simples dos no mínimo 80% maior salário de contribuição será 72. Vamos supor que entre
julho de 94 e julho de 2004, esse segurado só tenha 60 contribuições. Quando ele fez a média das 80% maiores, né, ele só teve 60. Nesse caso, 60 não vai ser dividido por 60. Nesse caso, 60 vai ser dividido por 72. Vamos supor que esse segurado, entre julho de 94 e 2004, só tenha uma contribuição. Por que ele só tem uma contribuição? Porque a vida contributiva dele foi toda antes do Plano Real. Nesse caso, essa uma contribuição vai ser dividida por 72, o que obviamente vai reduzir para um salário mínimo. Esse divisor, inclusive, hoje, embora esteja pendente de julgamento na TNU, ele é mantido até o momento no STJ. Então, quem tem salário de contribuição antes do Plano Real, quando vai fazer o cálculo do salário de benefício, o divisor vai equivaler a pelo menos 60% do período básico de cálculo, para evitar que a pessoa tenha, vamos supor, 5 contribuições no teto, some as 5 e divida por 5 e consiga uma aposentadoria até no teto com apenas 5 contribuições após o Plano Real. Esse é o famoso divisor mínimo do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876. Mas, professor, entendi, esse negócio não é simples, mas eu entendi. Normalmente as pessoas não sabem o que é isso. Mas por que você está trabalhando com isso agora? Porque o divisor, ele está no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9876. Ele é um parágrafo, o parágrafo está vinculado ao caput. Ele está vinculado ao caput de quê? Das 80% maiores salário de contribuição. Já a emenda 103 previu a média de 100%. Esqueceram de botar na emenda um divisor, esse ou um outro, para substituir. Como é que eu vou pegar um divisor, que é o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9876, que é um divisor na fórmula dos 80%, recortar ele e jogar dentro do artigo 26 da emenda? Aí eu estaria criando uma terceira fórmula de cálculo. Pegar o 100% da emenda e o divisor, que é um divisor mínimo de 60% do PBC, mas que faz parte da fórmula dos 80% maiores. Estaria criando uma terceira fórmula de cálculo. Daí que eu já analisei para todo lado, está publicado no meu livro. Sinceramente, eu não vejo como esse divisor ter recebido pela emenda 103. Cabe ao governo, ao legislador, criar um divisor igual ou um divisor diferente, porque esse divisor já ficou muito largo, na minha opinião. Por medida provisória ou por lei ordinária, não importa. A meu ver, o divisor não foi recebido pela emenda 103. Me parece que a doutrina majoritária vai nesse sentido, um autor, o próprio Ivan vai nesse sentido, um autor que eu conversei por telefone recentemente, amigo meu, Lázaro, ele entende o contrário, mas ele não me convenceu, a gente conversou. Juridicamente, eu acredito que ele cai. A questão de fato, o divisor é importante para a Previdência, mas não dá para mantê-lo sem base legal mínima e tudo mais. Então, teria que ter uma lei criando um novo divisor. E aí, isso é complicado, porque se o divisor cai, a pessoa pode ter um recolhimento depois do Plano Real, e aí já elevar o coeficiente da aposentadoria dele com apenas um recolhimento após o Plano Real. E aí cabe ao legislador, porque é necessário ter um divisor para evitar isso, por lei futura, aprovar um novo divisor. Bom, com isso nós fechamos o curso da reforma, não fechamos ainda o curso como um todo, tá? São apenas as nossas primeiras impressões, várias outras coisas já estão surgindo e vão surgir ao longo do ano de 2020 e a gente vai acompanhando. Mas eu acho que para as primeiras impressões já deu para dar uma base legal para vocês nesse curso que decorre do nosso livro da Reforma Previdenciária Comentada da editora Juspódio. Bom, voltarei com a derradeira aula. Nós vamos trabalhar apenas com a parte do direito previdenciário, ver as inserções, modificações e revogações que estão em vigor desde 12 de novembro de 2019 pela medida provisória 905. Um abraço para vocês e até lá!